Olá, olá, tudo bem? Professor e colegas assistindo a essa nossa apresentação. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre o desastre de Mariana envolvendo aí a empresa Samarco. E para começar, então, esse é o nosso grupo, ele é composto pelo Arthur, a Bianca, a Cristine, o Vinícius e eu, que sou o Vitor. E aqui nessa imagem a gente consegue ver o que a gente vai falar em detalhes, né? Mas todo o impacto que esse desastre gerou. Então, uma grande área que foi inundada aí por, por conta desse desastre. Pode passar. E para começar a nossa apresentação, a nossa análise aqui, eu vou falar um pouquinho sobre a empresa e sobre o ambiente competitivo em que ela está inserida. Então, a Samarco. Pode passar. Falando um pouco sobre o setor em que ela está inserida. Então, o setor que ela está inserida é o setor da mineração. Esse é um setor primário da economia. Isso significa, então, que ele produz insumos que são utilizados por outros setores para produzir outros bens e produtos que serão utilizados pela população. Então, é por isso que ele pode ser considerado como uma das bases da economia nacional. E aí, esse setor ele consiste na exploração do minério no território nacional. Então, vai desde a extração, ou seja, a retirada do material no seu estado natural, até o beneficiamento, ou seja, o tratamento desse material para ele conseguir ser comercializado e utilizado por outros setores. A mineração aqui no Brasil, o Brasil ele produz mais de 70 substâncias minerais, então ele tem ricas jazidas no seu território, e tudo isso faz com que ele seja muito propenso a produzir muitos minerais e com isso ter uma atuação bem importante dentro desse setor. Então, a mineração aqui no Brasil ela é responsável por 200 mil empregos diretos e 800 mil indiretos. Responde por cerca de 4% do PIB nacional, então é um percentual grande. E existem mais de 3.300 minas no país e mais de 8 mil empresas envolvidas em todo esse processo de mineração. Isso tudo mostra para a gente o quão relevante que é esse setor. Falando um pouco de análise do posicionamento estratégico desse setor, uma questão bem relevante é que na mineração o produto é muito comoditizado. Então é um commodity e a briga acaba sendo em cima de preço entre as empresas. Isso porque existe pouca agregação de valor nos produtos. Então, mesmo se a Samarco ou qualquer outra empresa quisesse fazer um produto incrível, elas não iam conseguir porque ferro é ferro e se tiver mais barato de outra empresa, o consumidor não, o cliente vai comprar dessa outra empresa que vai estar vendendo mais barato. Um fator importante também é a volatilidade dos preços e todos os fatores macroeconômicos que estão relacionados. Então, se a economia está indo mal, as empresas também acabam indo mal. E outra questão é que existe uma crescente pressão por práticas ESG. Por práticas ESG, a gente entende práticas de governança corporativa e social e ambiental. Isso no mercado internacional, então é por isso que muitas empresas elas estão minando para esse caminho e tomando práticas mais sustentáveis, visando aí ter uma melhor receptividade no mercado internacional. Tanto que uma pesquisa ali da KPMG, que é uma empresa de consultoria e auditoria, trouxe ali que o posicionamento estratégico deve ser o olhar para além do financeiro, considerando também interesses ambientais e de todas as comunidades que são afetadas. Isso é extremamente relevante considerando exatamente o trabalho aqui e o evento que a gente está avaliando. Falando sobre o ambiente de trabalho dentro desse setor, cerca de 80% dos trabalhadores eles são terceirizados. O que isso gera? Né? Isso gera algumas dificuldades, alguns problemas, principalmente por conta de ausência de benefícios. Então, esses trabalhadores que são terceirizados, eles não têm os mesmos benefícios do que um trabalhador próprio da empresa. E, além disso, o setor ele é bem característico de ter salários baixos e jornadas que são exaustivas para os colaboradores. Falando um pouco de segurança do trabalho, né, os acidentes dentro da mineração eles são, em geral, 3 vezes mais graves na mineração do que em outros setores. Isso é muito relacionado com, de fato, o que esse setor faz. Né? Então, os trabalhadores trabalham nas minas ali e a gente sabe que acaba sendo bem perigoso. E é por isso que esse é um ambiente de trabalho responsável por mais mortes no Brasil. Agora vamos entrando especificamente na empresa do evento que a gente está avaliando. A empresa é a Samarco. Essa é uma empresa privada que atua no segmento de mineração. Ela é controlada ali pela Vale e por uma empresa anglo-australiana, que é a BHP Billiton. E o principal produto dela são pelotas de minério de ferro.
E aí essas pelotas de minério de ferro elas são comercializadas para mais de 20 países que envolvem aí diferentes continentes, Américas, Oriente Médio, Ásia, Europa. Então é uma empresa que tem uma atuação bem global. Ainda dentro da Samarco, né? A sede dela fica em Belo Horizonte, mas ela tem também unidades industriais no interior do estado e também no Espírito Santo, que é onde ela escoa toda essa produção para ser internacionalizada. O desempenho da empresa entre 2003 e 2014 ele foi muito impactado pela onda de globalização que o Brasil enfrentou. Então, teve um crescimento muito acentuado em toda a parte de exportação de commodities, e aí essa empresa ela surfou nessa onda e por isso ela cresceu muito nesse período. Em 2015, ela era considerada a maior mineradora. Em 2015, a mineradora era a 10ª maior exportadora do país e tinha clientes aí em mais de 20 países. Atualmente, a empresa tem ali cerca de 1,8 mil empregados, então um volume bem grande. E falando sobre o processo produtivo, como é que funciona, né, a produção de fato, essa produção ela se inicia no Complexo Germano, que fica ali entre os municípios de Mariana e Ouro Preto, ali em Minas Gerais. É lá que é realizada a extração e o beneficiamento do minério de ferro. E aí, a partir desse beneficiamento, que é o tratamento desse minério, ele gera certos rejeitos, e esses rejeitos eles são contidos em uma barragem com o objetivo de conter de algum jeito o impacto ambiental. Então, é a partir disso que a gente vê todos os problemas aí do evento que a gente está avaliando nesse trabalho. E aí, depois disso que o minério é tratado, ele é transportado em forma de polpa por minerodutos que vão desde de Minas Gerais até o Espírito Santo, a partir de onde ele é exportado para mais de 20 países do mundo. Aqui mostra brevemente ali um pouco da estrutura de atuação da empresa. A gente tem a mina, a partir da mina tem o beneficiamento ocorre ali perto. Esse beneficiamento ele gera rejeitos, que são ali onde está mostrando o que seria um tipo de barragem. Aí o resultado, né, o minério de ferro ele é transportado por minerodutos até Espírito Santo, onde no porto ele é transportado para o exterior. Bom, agora eu vou falar um pouquinho de como era a cidade de Mariana antes dessa tragédia. Vou dar uma explicação geral. Mariana é um município que pertence a Minas Gerais e ele foi fundado em 16 de julho de 1696, ou seja, é um dos municípios mais antigos do estado. Inclusive, ela foi a primeira capital de Minas Gerais, onde ela ganhou uma competição de extração de ouro. Ou seja, desde sua fundação ela já tem uma importante e um peso bem grande no cenário da mineração. Ela se localiza na parte central de Minas Gerais e ela fez parte do Circuito Estrada Real, que foi um percurso aberto durante o ciclo do ouro no Brasil. Não, pode voltar. Ele conta com aproximadamente 1.200 km², ou seja, não é muito grande, e tem aproximadamente 60 mil habitantes. Mariana é uma cidade um pouquinho diferente do que a gente está habituado, porque ela não é formada única e exclusivamente por bairros, a sua subdivisão, como a gente está acostumado. Ela também apresenta 11 distritos, sendo Mariana, Bandeirante, Cachoeira do Brumado, Camargos, Cláudio Manuel, Monsenhor Horta, Padre Viegas, Passagem de Mariana, Santa Rita Durão e Águas Claras. Mariana ela entrega o quadrilátero ferrífero, que é uma região do estado de Minas Gerais que se destaca pela produção de ferro. Daí a extração da Samarco que gerou todo esse acidente. Em 2012, ela foi apontada como a quarta cidade com maior arrecadação de royalties pela extração do minério, de acordo com a pesquisa da Universidade Federal de Rio Preto. Pode passar. Daí vou falar de Bento Rodrigues, que foi o primeiro distrito subdistrito que foi atingido pelo rompimento da barragem, onde pode passar. 82% das edificações foram atingidas, o vilarejo inteiro foi soterrado por lama. E antes disso, até 2015, a data do acidente, Bento Rodrigues era um vilarejo bem tranquilo. Ele possuía apenas 188 famílias, era uma cidade pacata, uma grande família, quase todos se conheciam. Era uma grande
grande exportadora de agricultura para o estado de Minas Gerais e ainda tinha a própria agricultura de subsistência. Não era algo muito econômico. 90% mais ou menos da atividade econômica da cidade é oriunda da mineração. A Samarco, quando ela chegou na cidade, foi muito benéfica, porque como era uma cidade pequena, de agricultura de subsistência, não existia muitos empregos, era algo muito de troca. Então, quando a Samarco veio com essa proposta da extração de minério, a princípio foi muito bom, porque ela veio gerando empregos, dando uma qualidade de vida melhor, e até então estava tudo certo. Nessa imagem aí a gente consegue ver uma das obras do patrimônio histórico e cultural, que essa é a Igreja de São Bento. Tem várias na cidade, porque ela é bem antiga, então tem várias casas antigas, construções importantes para a história do estado. Como que a Samarco chegou? A Samarco é uma subsidiária da Vale, a maior empresa extratora de ferro do país. Só que a gente sabe que muitas dessas grandes empresas eles pressionam o governo para terem seus projetos aprovados de forma rápida, eficiente, sem muita burocracia. Só que o que acontece? Como elas têm um grande poder financeiro, elas têm muita influência sobre o governo. E isso que acontece não só no Congresso, Senado, mas principalmente nos órgãos menores, como o IBAMA. Então, muito do licenciamento ambiental sai sob pressão dessas grandes empresas. E isso é comum em vários setores. No setor ambiental, o que mais se destaca é o agronegócio, a produção de energia e a mineração. E um dos fatos que comprova isso, no caso específico de Mariana, foi que essa barragem ela passou por várias. Logo que ela entrou em funcionamento, em 2008, ela já quase encheu, já teve problemas que precisou ser recuperada, teve problema de percolação. E nessas obras de recuperação e de reforço, foi construído um recuo, uma expansão dessa barragem, sem o, o aval do poder público. O poder público não ficou sabendo, só foram lá e executaram, por, por as empresas não terem medo de serem punidas. Pode passar. Bem, agora eu vou apresentar um pouco do que foi o acidente e do que foi a tragédia, no fato, né, na data do acidente, e a gente tem a seguinte questão, né, se foi um acidente ou foi negligência da parte dessa marca. Inicialmente, como ocorreu, né, as barragens que lá foram construídas, elas tinham o objetivo de acomodar os rejeitos, né, provenientes da extração de minério de ferro, retirado das extensas minas na região, como já foi citado anteriormente, né, os locais e etc. Pertenceu à empresa Samarco, que já foi um pouco introduzida aqui, e o rompimento da barragem de Fundão causou um desastre industrial que causou o maior impacto ambiental da história brasileira e o maior do mundo quando se fala de barragem de rejeitos. Por isso que é bem marcante na história. Como que ocorreu de fato, né? A barragem de Fundão, ela que foi a que desencadeou toda a catástrofe, ela se rompe na tarde do dia 5 de novembro, cerca de 3:30 da tarde, e ela leva a lama através de um fluxo para a barragem de Santarém. Inicialmente, os especialistas achavam que a barragem de Santarém também tinha se rompido. No entanto, foi só constatado depois que era só um fluxo de lama de Fundão que se sobrepôs na quantidade de Santarém e vazou, né? Porque não era a quantidade apropriada de Santarém, então extravasou para cá e seguiu para o distrito de Bento Rodrigues, que já foi introduzido, né? Que foi o principal atingido, mas a lama não parou aqui, ela seguiu pelos rios Gualacho e Doce, e conseguiu chegar afetando diversos municípios de Minas Gerais, chegando até as margens do Rio Doce e também chegando até atingir o Oceano Atlântico. Foi lá que parou. Falando um pouquinho melhor mais de Bento Rodrigues, né, que foi o principal município que ficou mais conhecido na mídia e foi realmente o que teve as principais perdas. Essa imagem aqui do lado já é bem forte, mostra bastante como é que foi destruída a cidade completamente. De fato, o subdistrito de Bento Rodrigues e Paracatu de Baixo, que é um que não é muito falado também teve o mesmo impacto que Bento Rodrigues, mas por algum motivo não é tão falado, mas eles foram praticamente inundados e destruídos, eles foram soterrados pela enxurrada de lama que chegou, e por conta da localização deles, que era bem escassa, e dos acessos bem restritos, contando com estradas não pavimentadas na maioria dos distritos e não tendo muito contato com cidades vicinais e vizinhas, Bento Rodrigues ficou completamente inacessível por via terrestre, o que dificultou muitos acessos de bombeiros, sendo necessário helicópteros, o que com certeza atrasou esse acesso nos resgates, o que prejudicou bastante o tempo de resgate e com certeza afetou na quantidade de vítimas, né, do acidente. Poderia ter sido mais agilizado, porém, por uma questão de infraestrutura da cidade, ocorreu esse problema bem grave.
Aqui tem uma imagem, é um vídeo, né, que mostra como antes e depois da lama, por satélite, o que mostra o tamanho da gravidade, né? Porque por satélite, para aparecer mesmo a lama, foi algo bem grandioso. Dá para ver aqui que escoa, né, através da cidade de Bento Rodrigues e continua pelos afluentes dos rios e vai chegar até a bacia do Espírito Santo, lá até o Oceano Atlântico. Falando um pouco do deslocamento agora especificamente, né, ele percorre toda essa distância, ele passa por várias cidades de Minas Gerais, conhecidas como Governador Valadares, entre outras, atinge o Rio Doce, que vai ser tratado posteriormente, mas de antemão, né, os efeitos dessa tragédia foram observados desde a ajudante da barragem até a foz do Rio Doce, né, como está mostrando a imagem. Ocorreu um vazamento de 62 milhões de metros cúbicos de lama, de rejeitos de minério, uma quantidade bem abismal. E a bacia hidrográfica do Rio Doce, que vai ser citada agora, ela tinha uma importância muito grande para a região, porque ela abrangia cerca de 230 municípios entre Minas Gerais e Espírito Santo. E agora, se aprofundando um pouco nele, aqui tem uma imagem também bem forte, mostra como é que foi tomado pela lama o rio. Cerca de 3 horas após o estouro, né? Então, como eu falei que ocorreu cerca de 3h30 do dia 5, 6h30 já tinham chegado registros no Rio Doce. E 4 dias após o acidente, já a prefeitura de Governador Valadares tomou ações no sentido de interromper a captação de água, porque toda a cidade ela abastecia pelo rio, né, toda a região de Governador Valadares, e logo em seguida já foi decretado um estado de calamidade pública devido à dependência da cidade por esse rio, e ocorreu um desabastecimento natural da cidade, pela ausência de potabilidade na água do rio, né, que está completamente cheio de lama. No dia 13 de novembro, o Exército Brasileiro montou um posto de distribuição gratuito de água fornecido pela Samarco, na Praça dos Esportes, a fim de mitigar esse tipo de dano, né, para dar uma reduzida. Agora entramos um pouco nos fatores que podem ter causado o rompimento, né, o que ocorreu. A hipótese mais aceita no sentido técnico é um processo de liquefação, que é a passagem da areia para a lama através de uma abrupta mudança de pressão. Então, também ocorrem outras teorias que aí afirmam que ocorreram no momento do acidente terremotos, né, vamos dizer assim, abalos sísmicos na região de 1,7 a 2,7 graus na escala e Richter. Porém, esses dados não são muito contundentes a favor do acidente, né? Não pode se afirmar que isso foi o que causou o acidente. Essa é uma teoria. Outro fator que é muito citado é que o aumento exacerbado na produção de minério de ferro pela empresa Samarco ocorreu cerca de 37% de aumento no ano anterior, em relação ao ano anterior, né, de produção. Então, se já existia um limite para aquelas barragens, ele foi ainda mais ultrapassado, que aumenta a chance de ter dado um problema, né, forçou as barragens. E nesse respeito, a teoria mais aceita, ela se relaciona com a negligência da mineradora Samarco e as vigilâncias dos órgãos responsáveis. Então, ocorreu o que posteriormente foi descoberto, e a gente hoje tem mais contundência nesses estudos, mas na época mesmo já era tanto que a Samarco foi punida, a gente vai mostrar posteriormente, mas a Samarco, como uma empresa grande, influenciou muito na região, o que supostamente ela, através de propinas e outros tipos de coisas, ela conseguia coagir a vigilância a fazer vista grossa para a situação das barragens. Inclusive, pela revista Isto É, tem uma matéria vinculada que mostra que em outubro de 2013 a empresa já tinha problemas já tinha sido advertida, inclusive, sobre a possibilidade de colapso da represa. Então, ela já tinha esses problemas, ela negligenciou, ela ignorou e o que se deu foi o que a gente viu. Inclusive, ao longo dos vários tempos, dos anos, inclusive após esse exemplo, a barragem foi construída em 2008. Cerca de 6 meses depois, no ano de 2009, ela já tinha problemas de percolação. Então, não era uma barragem exatamente, vamos dizer assim, segura, ela era uma barragem com problemas, porém a gente não soube disso até o dia do acidente. Então, quer dizer que a empresa, ela negligenciou e, além disso, ela teve com o olho, né? Ela fez parte com órgãos públicos para esconder isso e todo mundo fez vista grossa até o dia do acidente. E, inclusive, teve uma obra dessas que foi a construção de um recuo, que foi citada anteriormente, né? Que não era previsto no projeto original e não era licenciado pelo poder público. Bom, como a gente pode ver, toda essa tragédia deixou um legado de rastros de destruição, contaminação e morte. Pode passar. Pode passar também. Eu vou falar agora dos principais impactos sociais, ambientais e para a Samarco também. Pode passar, Vini.
Bom, de imediato foram computadas 19 mortes, 329 famílias desabrigadas e 1.265 pessoas desabrigadas. Como o Vini já falou, né? Como foi uma enxurrada de lama, simplesmente devastou o Rio Doce, que era de onde eram tirado o consumo da água para as atividades do dia a dia. Primeiro, o que aconteceu foi uma falta de água em 27 cidades, tanto de Minas quanto Espírito Santo. Cerca de 500 mil pessoas ficaram sem águas, o que foi uma questão que comprometeu a saúde pública, o agronegócio, toda a agropecuária, a pesca, que eram as atividades que as pessoas realizavam na região para ter o seu dinheiro. Aqui tem uma imagem, né, que mostra em Governador Valadares a extensão que a lama percorreu foi de aproximadamente 300 quilômetros. A turbidez do rio estava 80 vezes maior do que o normal, isso tudo por todos os sedimentos que ficaram na água, e a quantidade de ferro estava 13 mil vezes maior do que é para ser. Pode passar. Logo, um mês após o desastre, o IBAMA emitiu um laudo que concluiu que 82% do distrito de Bento Rodrigues estava destruído. A produção agrícola e pecuária estava fadada ao seu fim naquele momento. 1.249 pescadores foram afetados e esse era o meio de eles viverem. Então, as pessoas estavam em desespero, né? Pode passar. Tem muitos relatos da população local. Por exemplo, eles se sentiam menosprezados, eram tidos como intrusos no próprio lar deles. Eles tinham muito medo, porque a vida lá aconteceu, o desastre, a vida parou, ninguém parecia ligar para a população, e eles eram pobres e estavam totalmente invulneráveis nesse momento. Pode passar. Bento Rodrigues ficou conhecido como Pés de Lama nesse momento, teve um índice de desemprego subiu para 25%, e todo aquilo que o Arthur falou no início, que era uma cidade riquíssima em patrimônio histórico e cultural, tanto para Minas quanto para o Brasil, porque ela era do período do ciclo do ouro, e toda a identidade do povo era uma grande família, eles perderam isso com essa devastação. Pode passar. O Núcleo de Pesquisa em Vulnerabilidade e Saúde da UFMG fez um estudo com voluntários da população de Bento Rodrigues, e eles chegaram a dados alarmantes de problemas de saúde. 33% das pessoas estavam com hipertensão, 27,8% com ansiedade, problemas visuais, 25,8% das pessoas estavam tendo, a depressão aumentou para 15,4%, e o índice de risco de suicídio aumentou muito, principalmente entre as mulheres. As pessoas estavam desesperadas, tinham perdido tudo que elas viviam, as suas casas, muita gente perdeu suas famílias, estava um desespero. Aí foram feitas várias visitas ao local, tirar essas imagens, falar com o pessoal, teve essa perda cultural imensa, né? Pode passar. E lá também era a região da tribo Krenak, em Resplendor, em Minas, pode passar, e eles deram depoimentos, né, que eles viviam do rio. O rio era a cultura, era a vida deles, eles tiravam tudo do rio. Quando o rio foi contaminado, acabou tudo para eles, né? Eles os pesquisadores diziam que não sabia se ia voltar algum dia a ser possível de ser consumido novamente, de ser utilizado, e são coisas que poderiam ser até irreversíveis, né? Pode passar. Os pescadores viraram catadores de lixo. E falando um pouco mais das consequências econômicas agora, a pesca foi totalmente finalizada naquele momento, não tinha mais como pescar peixes que... Pode passar. Então, o turismo também da região, com os rios totalmente lamaçados, foi extinto. Pode passar. E houve um enorme declínio econômico, né? Porque, como os meninos já falaram, a Samarco, ela praticamente dominava a economia do Estado, né? 1/3 da arrecadação de impostos de Mariana vinha da Samarco, do Estado não, da cidade, eu falei errado, e teve uma queda de 22,6% na produção industrial de Minas toda, e uma diminuição do PIB de Minas também, porque a partir do momento que uma mineradora de grande atuação para com suas atividades, afetou toda a economia, eles não
o dinheiro da cidade vinha da Samarco, sabe? Pode passar. Atualmente, como que está lá, né? Ainda tem cerca de 210 famílias aguardando a conclusão das obras do novo distrito de Bento Rodrigues, que eles estão reconstruindo Bento Rodrigues, foi totalmente devastada. E ainda existem milhares de famílias que estão sem cadastro e não estão sendo reconhecidas como desabrigadas. Enfim, está uma situação ainda de calamidade. Falando agora dos impactos ambientais, pode passar. Focando nas águas fluviais, né? A barragem rompeu, imediatamente já contaminou os rios Gualache, Rio Carmo e Rio Doce, e todos os afluentes. Em consequência, morreram milhares de espécies de peixes, espécies inclusive que eram endêmicas, ou seja, elas existiam só ali naquela região, em mais nenhum lugar do mundo. Essa lama também causou assoreamento nos rios, mudança de curso das águas e até soterramento de nascentes, além de toda a destruição da mata ciliar que fica juntinho das margens dos rios. Pode passar. Os poços artesanais eles foram contaminados com altos níveis de ferro e manganês. Isso gera problemas extremos de saúde aos consumidores dos poços e também impossibilita o uso para a agricultura. Pode passar. Como o Rio Doce deságua no Oceano Atlântico e a partir do momento que a lama rompeu a barragem, a lama ela percorreu um trajeto imenso, atravessando todo o Espírito Santo, chegando no Oceano Atlântico, numa área que era onde tinha recife de coral de abrolhos, encontro de correntes marítimas, isso afetou todo o ecossistema marinho também. Pode passar. E a flora, né? Com o rompimento da barragem, muitas áreas de preservação permanente foram destruídas, plantas morreram, espécies foram extintas, e como a lama é pobríssima em matéria orgânica, ela causou uma desestruturação química do solo. O pH foi alterado e não era possível plantar mais nada. 5 anos depois, em 2020, a Fundação Renova, que a Cris vai falar mais para frente, ela decretou que a água do Rio Doce já podia ser consumida novamente e que 40 mil hectares de Mata Atlântica vão ser reflorestados na bacia do Rio Doce, que foi toda a área afetada. Pode passar. Falando da toxicidade dos rejeitos, né? Então, 62 milhões de metros cúbicos de uma lama residual da barragem foi despejada sobre o distrito. O que tivemos disso? Não, pode passar. Isso. Tivemos uma divergência de opiniões, né? Primeiro que o IBAMA emitiu um laudo que dizia que foram encontrados 14 metais pesados fora dos parâmetros normativos. Os mais presentes eram ferro, manganês, tinha mercúrio também, mas era mais relativo ao histórico de garimpo da região, e eles concluíram que a Samarco era sim responsável. Em contrapartida, a Samarco disse que não, que a lama só tinha rejeitos da mineração, que no caso era óxido de ferro, água e sedimentos, e, portanto, era sem danos inertes e os metais que já tinham no rio já estavam ali há muitos anos. A culpa não era deles. A Secretaria... Putz, eu esqueci o nome agora, mas enfim. Eles fizeram uma outra amostra tirada do Centro de Governador de Valadares e concluíram que existiam muitos metais pesados também na amostra. Pode passar. E a Agência Nacional de Águas evidenciou a morte dos peixes devido à turbidez da água. Então, eram opiniões, uma diferente da outra. A conclusão no final foi que o Rio Doce ele já era, sim, degradado antes da enxurrada, devido a todo o desmatamento na região, a atividade mineradora, os garimpos ilegais que jogam mercúrio na água, e a lama ela era composta, sim, de óxidos de ferro, terra, argila, pedras, água. Os metais pesados eles já estavam ali no rio, só que eles estavam no fundo do rio. A partir do momento que uma lama, com uma força absurda, foi jogada para as águas do rio, ela fez com que as águas se revolvessem e levassem esses metais que estavam descansados para a coluna da água, que é de onde é tirada para o consumo. Então, a Samarco teve sim a sua culpa, a partir do momento que deixou essa lama despejar e fazer todo o ciclo do rio mudar e misturar com os metais pesados. Pode passar. 4 anos depois, fizeram um estudo falando do solo e das poeiras da região, que estavam completamente contaminados com ainda metais pesados. Então, a população acabava inalando essa poeira e gerou muitos problemas de saúde. Agora, falando dos impactos que o desastre teve para Samarco, pode passar.
De imediato, 1.200 pessoas foram demitidas. Aí, a Vara do Trabalho de Ouro Preto condenou a Samarco para pagar uma indenização de R$20 mil para todos os seus funcionários que foram afetados economicamente pela demissão e pelo desastre. Ao mesmo tempo, a Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável suspendeu todas as licenças relativas à atividade mineradora. A Samarco só tinha autorização para as obras emergenciais de estabilidade da estrutura das minas e para controlar o dano ambiental por causa do rompimento. 5 anos depois, em 2019, o Conselho Estadual de Política Ambiental de Minas concedeu a Samarco a licença para voltarem às atividades e, em final de 2020, eles retornaram às atividades. E, 6 anos depois, a Vale e a PHP, que são as controladoras da Samarco, eles viram que elas tinham pagado apenas 1/3 das indenizações previstas. Elas têm que pagar um total de R$2,5 bilhões para as vítimas do desastre e só pagaram 1/3, o que chega a ser irônico, já que elas são empresas que têm lucros bilionários e uma pequena porcentagem do seu lucro elas não pagam as pessoas que estão sofrendo sem casa e com morte, sabe? Então, é um absurdo. Pode passar. Bom, então, como foi comentado, grande parte das indenizações elas ainda não foram pagas. E aí a gente entra no quesito de impunidade. O que foi, ou melhor, não foi feito pela justiça. Se nós entrarmos hoje no Google e pesquisarmos tragédia de Mariana, o que a gente vai se deparar são várias manchetes, ano após ano, questionando a impunidade com as empresas responsáveis pelo desastre que foi em Mariana. Então, aqui a gente tem alguns exemplos, 4 anos, de 5 anos, de 6 anos. Só uma contextualização rápida, pela perícia foi detectada uma falha na construção e manutenção da barragem, o que, teoricamente, se sobressai como uma falha técnica. Mas daqui a pouco a gente vai analisar um pouquinho, não apenas como uma falha técnica, mas também como uma falha organizacional. Então, logo no início, logo após o desastre, a União ela lançou uma nota, se eu não me engano foi com a ANA, a Agência Nacional das Águas, de que as indenizações elas seriam de cerca de 20 bilhões, que seriam pagas, então, pela Samarco, pela Vale e pela BHP. E como a Bianca comentou antes, muito menos disso foi pago. E muito menos disso foi considerado como uma indenização teórica que deveria ser paga. Desde aqueles iniciais 20 bilhões, a gente reduziu para 2,3 bilhões. Também logo depois, alguns meses depois do rompimento da Fundação Renova, que tem por objetivo principal reunir as opiniões e as sugestões tanto da comunidade, quanto do governo, quanto das empresas envolvidas e buscar um alinhamento para as medidas a serem tomadas. A fundação ela se baseia em basicamente 3 eixos principais, que seriam as pessoas e comunidade, a questão social, terra e água, que é a questão ambiental, e reconstrução e infraestrutura, que compõe também a parte econômica. Todo ano, a Fundação Renova ela deve publicar um relatório com as atividades desenvolvidas no ano anterior. Então, por exemplo, este ano, em janeiro, foi publicado o relatório anual de 2021. E neste relatório são publicadas todas as atividades desenvolvidas ao longo do ano anterior, como porcentagens e dados do total desenvolvido que, teoricamente, deveria ser cumprido até o final de todas as indenizações, reconstruções, etc. Pelo relatório, acima de 90% das indenizações elas já foram pagas. Essas indenizações são as indenizações registradas. Não necessariamente todas as pessoas que têm direito à indenização estão inclusas nesses 90%. Então, eles consideram 90% daqueles que têm direito perante a justiça. Inclusive, isso foi um debate um pouco tempo atrás, porque nem todas as classes sociais elas estavam recebendo a indenização, uma vez que elas não conseguiam comprovar que elas haviam sido afetadas por este desastre. Exemplos dessas pessoas são os pescadores, os artesãos. Como eles não tinham a comprovação, eles não tinham o direito à indenização. Infelizmente, 2 anos atrás, eles conseguiram entrar em outro processo
e estão conseguindo receber as suas indenizações. Mas, além disso, questiona-se muito o valor fornecido. É uma indenização muito baixa comparada àquilo que as pessoas realmente mereciam. As pessoas, tanto pessoas físicas como jurídicas também. Além disso, neste relatório de 2021, estava descrito que foi iniciada a reconstrução de um dos povoados, mas a gente tem que considerar que são 3 povoados, já fazem 6 anos desde o desastre, e são povoados pequenos, reconstruções pequenas, e nenhuma delas ainda foi concluída. Então, é um fato bem questionável, né, sobre qual está sendo o papel da Fundação Renove e se ela está conseguindo cumprir a sua função ou não. E aí, mais algumas atualizações sobre os casos de Mariana. Foi agendada uma audiência pública entre, novamente, a população, o governo e as empresas para fevereiro de 2022. Eu não encontrei se essa audiência foi realizada ou não, para fazer mais uma vez uma repactuação e definição de um novo acordo, já que a parte atingida ainda se sente desvalorizada e não foram pagos as devidas indenizações. E além dessa ação, né, no Brasil, temos outra ação na Inglaterra. A justificativa dessa ação é a BHP ela não pode sofrer penalizações aqui no Brasil por ela não ter a sua sede aqui. Então, foi criado um escritório na Inglaterra e esse escritório está buscando a indenização para mais de 200 mil pessoas aqui no Brasil. E tem uma decisão prevista para abril de 2022. Então, quem sabe daqui a pouco a gente terá novas notícias sobre esse caso. Além disso, a gente gostaria de falar um pouquinho sobre fatalidade e tragédia anunciada. Fatalidade seria algo inesperado, seria um acidente. Inclusive, a gente comentou isso em um dos questionários. Os acidentes de trabalho, na grande maioria das vezes, eles não são acidentes, porque eles poderiam ter sido evitados. E é o mesmo caso, é a mesma coisa que acontece para Mariana e para tantos outros desastres que a gente teve com o rompimento de barragens de rejeitos. Inclusive, esses desastres com barragens de rejeitos, eles já têm ocorrido em Minas Gerais algumas vezes antes. Nos últimos 15 anos antes do desastre de Mariana, 4 ou 5 outros pequenos rompimentos de barragem já tinham acontecido, mas não foi dado o devido valor. E considerando o período que o mercado do minério de ferro se encontrava, que foi logo após a crise do boom, os preços do minério estavam baixos no mercado internacional. Então, as mineradoras estavam buscando o quê? Reduzir os seus custos e aumentar a sua produção. Para redução de custos, para de se investir em tecnologia, para de se investir em segurança, e para aumentar a produção, mais rejeitos são gerados. O que ocasionou, infelizmente, no desastre de Mariana, que teve repercussões e danos gigantescos. E outro ponto que é importante lembrar é que a Vale ela é uma empresa de grande nome internacionalmente e também muito forte dentro do Brasil. A própria Vale ela é financiadora de vários partidos políticos no Brasil, o que a faz influenciar também nas decisões políticas tomadas quanto às barragens e toda a questão de mineração aqui dentro do nosso país. E o objetivo da Vale obviamente, não é trazer mais tecnologia e maiores custos. O objetivo da Vale é maximizar os lucros. E aí, agora a gente tem a empresa, o governo, todos na contramão daquilo que a gente mais precisava, que era da segurança. E aí que entra na questão de responsabilização técnica versus organizacional. A gente não teve um desastre que ocorreu apenas por uma falha técnica. Talvez faltou, não só talvez, mas com certeza o que faltou foi uma organização que garantisse que a técnica estivesse sendo bem executada.
E é isso. Agora a gente vai falar da relação do filme A Corporação com a tragédia de Mariana. Pode passar. Em resumo, o documentário ele relata um mundo que é dominado por grandes corporações, que muitas vezes elas têm um poder maior que o governo e controlam a vida das pessoas. Ele exemplifica casos onde os negócios e as tratativas das empresas visam ao lucro e acabam negligenciando o bem-estar dos funcionários, a saúde dos consumidores, a ética no trabalho, os direitos humanos e a preservação do ambiente. Pode passar. Relacionando diretamente com a tragédia de Mariana, a gente tem uma situação totalmente oposta, que até antes do desastre, a Samarco ela era líder em responsabilidade socioambiental. Ela tinha vários prêmios e ela foi a primeira mineradora do mundo a ter a certificação ISO 14001, que é relativa à responsabilidade socioambiental. Ela possui vários estudos e metodologias para gestão de riscos e tinha um índice de 74,9 pontos, de um total de 100, na Reputation Institute, também relacionado a esse assunto de responsabilidade socioambiental. Só que todos esses estudos e metodologias para gestão de riscos, eles visavam ao conforto e segurança dos acionistas da empresa, em vez dos consumidores e funcionários. E toda essa missão e ganância da empresa, buscando sempre uma maior produtividade e eficiência, eles acabaram querendo estocar cada vez mais rejeitos, né, nas barragens, e o que futuramente levou a esse desastre. Então, a partir disso, a gente pode concluir que os padrões atuais para gestão de risco, eles não são suficientes. E a gente precisa de negócios com processos que gerem um impacto positivo na sociedade e na natureza e compartilhem o valor produzido, é o famoso desenvolvimento sustentável, né? Agora eu vou falar um pouco do documentário Inside Job, que foi até inclusive vencedor do Oscar. O documentário ele tenta desmistificar um pouco do que é o mercado financeiro e traduzir para as pessoas que não são desse ramo e não têm muito conhecimento sobre a área o que aconteceu na crise financeira de 2008. Basicamente, o que aconteceu foi que o mercado financeiro, através dos derivativos, não apenas o preço da empresa, mas sim um outro mercado que leva fatores como especulação, os lucros são exponenciais, acabou gerando muito retorno para os investidores de Wall Street. E o que aconteceu? Os setores de investimento do banco também começaram a ter muito retorno. Dessa forma, eles conseguiam fazer empréstimos com basicamente juros zero, um longo tempo para pagar, porque eles tinham como tirar altos retornos e fornecer dinheiro para as pessoas. Eles estavam criando uma bolha econômica, porque na verdade isso não era um lucro real, porque estava tudo inflado. Os investidores todos investiam na mesma empresa, o preço dela subia, mas não era por resultado ou por uma diversidade de algo fundamentalista que estava ali. Era só uma bolha que todas as pessoas estavam querendo comprar. E quando isso acontece, o que a empresa tem que demonstrar? Ela tem que demonstrar serviço, porque não adianta também ela ser uma empresa ruim que os investidores não vão conseguir criar essa bolha, tem que ser uma empresa. Então, nessa busca incessante do lucro, acabava que eles queriam produzir mais, mais e mais, sem controle. Só que eles empacavam nas normas dos governos. E chegou um momento que o poder do mercado financeiro era tão grande, o poder de aquisição era tão grande, que muitos políticos também cresceram o olho, e políticos do governo, de órgãos regulamentadores, e faziam vista grossa, como a gente vê em vários casos no mundo, faziam vista grossa para várias normas e coisas que estão lá por um motivo. E as coisas que chamaram mais atenção eram normas de segurança mesmo, que eram equivocadas porque, querendo ou não, são gastos que a empresa tem, e se tu não tem esses gastos, tu aumenta a tua base de lucro. Quando essa bolha financeira explodiu, as empresas começaram a entrar em recessão. Um dos maiores grupos, o Citigroup, acabou fechando. Wall Street foi às ruínas. E as empresas, quando elas estavam nessa busca incessante do lucro, elas fizeram um investimento muito forte, porque elas sabiam que o retorno era rápido, devido ao mercado financeiro. Só que como agora está em crise, o mundo não tem mais dinheiro, a bolha não existe mais, elas precisavam cortar gastos. E aí que a gente pode relacionar um pouco desse documentário com a disciplina de engenharia de segurança. Pode passar. Quando a gente fala em corte de gastos, o que a gente pensa? Vão cortar algo que a gente está comprando. E o que seria, muitas vezes, equipamento de segurança, obediência à norma, essas coisas de que não trazem resultado direto.
Porque você comprar um EPI para o seu funcionário não vai te trazer um lucro maior a primeiro momento. Entretanto, só que a gente sabe e a gente pode perceber também que um funcionário lesionado, ele custa mais caro para a empresa, porque ele continua recebendo sem produzir. Então, o documentário foi legal porque deu para mostrar como corte de gasto nem sempre significa cortar despesa, mas sim, às vezes, investir numa área como, por exemplo, de segurança, porque os funcionários, quando eles estão protegidos, eles têm uma produtividade maior, os funcionários que estão saudáveis, eles não faltam. Então, apesar de parecer um gasto desnecessário, que está só cumprindo normas e um monte de regulamentação, eles estão lá por um motivo. E a gente já viu que tentar fugir desses motivos e dessas normas que foram criadas com base em antecedentes vai dar errado, como a gente viu na crise de 2008 e ainda para a segurança dos funcionários. Pode passar. E é isso.